Então, começou a história do Caixa Cênica, vem um pouquinho antes, vem de um outro grupo, que era a Companhia dos Duendes, que foi formada com jovens atores que tinham participado de uma seleção para a montagem do espetáculo Bodas de Sangue, que era a direção de Sidney Cruz, um carioca, que na época era diretor nacional da parte técnico de teatro, né, do Sesc Nacional, e que tinha uma profunda amizade e carinho, né, por um diretor sergipano chamado Raimundo Venâncio, que na época trabalhava também no Sesc. E os dois resolveram enfrentar essa empreitada e fizeram uma seleção de elenco para a montagem de Bodas de Sangue. Então, acabou que pessoas se juntaram e foi um casamento que foi muito forte, muito bonito. E a gente montou Bodas de Sangue, que foi um espetáculo que para todo mundo que participou, dentro como ator, dos lados, né, os amigos, eu estava vendo até isso. Hoje a gente postou um negócio no Facebook e os amigos que estavam próximos da montagem também tiveram uma relação meio de quase que de divisor de águas, assim. Mexeu muito com as pessoas essa montagem e muito com a gente que estava realmente participando diretamente do projeto. Eu acho assim, a Companhia dos Duendes, a montagem de Bodas de Sangue, ela foi meio que a consagração de uma relação que já vinha sendo construída ao longo de alguns outros trabalhos, de algumas aproximações, de alguns olhares, de alguns entendimentos e da construção de uma afinidade mesmo. E aí eu vi que quando surge o projeto Bodas de Sangue, o surgimento da Companhia dos Duendes, assim, eu acho que ali sim se consagrou um laço, um elo de pessoas que tinham uma visão e um comprometimento em estar inserido assim numa produção mais madura, talvez mais ousada, mais desafiadora, mais desafiante. E eu acho que foi um grupo que se encontrou. E eu acho que a companhia consagrou esse momento, né? A gente monta o espetáculo, o projeto Cenas de Bolso, Duas Histórias de Amor, num sentido até meio emergencial na época, né? A gente estava meio no movimento que precisava montar alguma coisa agora, e daí a gente montou muito despretensiosamente, né? O projeto estreia, a gente consegue manter um certo tempo em cartaz, apresentando não com muita frequência, e a gente conhece uma figura que é um diretor, Celso Júnior, que ele é do Rio Grande do Sul, mas a formação toda dele é na Bahia, e ele vem ensinar na Universidade Federal de Sergipe. E ele propõe a gente montar o Felicidade Conjugal, ou quase isso, que também são 3 histórias, no outro eram 2 histórias, essas são 3 histórias de amor. E a gente escreve o projeto no Prêmio Miriam Muniz de teatro. Então, em 2009, a gente consegue, contemplado pelo prêmio, monta o Felicidade Conjugal, ou quase isso. Ficamos em cartaz durante um ano. O Pela Janela foi um processo bem difícil, porque teve a saída de Leila, porque era um processo que a gente queria falar sobre esses temas que são muito sensíveis e que a gente queria todo o grupo junto para falar sobre isso. Os quatro, né? Infelizmente Leila não pôde. Aí continuamos, eu, Diane e Denver trabalhando. Denver teve uns problemas também, não pôde ficar. Aí eu olhei pra cara de Diane olhou pra minha cara, e aí? Vamos continuar, vamos procurar um texto para 2, vamos. E aí a gente continuou os trabalhos. Essa montagem do Pela Janela é uma livre adaptação do texto do Tennessee Williams, do Fala Comigo, Doce Como a Chuva. E na montagem estou eu e Tiago Marques atuando. Maícira Leão faz a direção, Denver Paraíso na direção técnica e a Leila na parte da produção. Por mais que ele esteja agora completando seus ilustres 10 anos, ele
carrega consigo assim algumas imagens de pessoas específicas da cena teatral sergipana que já vêm antes do Caixa Cênica, né? Diane, Babu e tal. Então, da minha primeira experiência com a cena teatral sergipana, que foi esses 14 anos atrás, ele já ficou emblematizada para mim essas figuras assim dentro dessa cena. E quando eu retornei, para mim o grupo ele tinha uma característica que era interessante assim e me interessava especialmente em me associar a esse grupo um pouco por conta da abertura assim de proposta poética, estética que o grupo tinha, diferente um pouco da maioria dos grupos teatrais sergipanos que tinham um projeto assim de desenvolvimento poético mais voltado para uma folclorização dessa cena. E o Caixa Cênica me suspirava para mim esse lugar, quer dizer, suspira ainda esse lugar de possibilidade de investigação de uma linguagem mais contemporânea, assim, dentro desse contexto sergipano. E aí eu comecei a perceber que o que o Caixa Cênica está fazendo aqui, o São Paulo está também fazendo. É como se as pessoas que estão aqui em Aracaju, elas estão tão ligadas ao que acontece em outros locais, nas metrópoles, que consegue ter uma mesma linguagem, você pode dizer assim, a mesma forma de pesquisa, a busca de entender a cidade, essa cidade, como é que está a vivência hoje, as relações sociais, algo que modificou-se muito. Resolvemos manter esse relacionamento, essa parceria com Maicira, e a gente escreve um outro projeto no Miriam Muniz, e nós fomos, mais uma vez, ainda bem, contemplados, e agora é o projeto O Nato Morto, um musical silencioso, um texto de Lourenço Montarelli, que a gente deve estar estreando no final de maio. Banquetes, que é um processo que é do Sidney Cruz, que ele traz para o grupo, que na verdade é uma grande celebração, uma grande mostra de uma parte do trabalho que está sendo desenvolvido ao público, é ofertado ao público como uma forma de alimentar a alma e também se alimentar fisicamente mesmo, porque dentro do banquete a gente oferece vinhos, queijos, frutas, uma alimentação mais leve para que... E em contrapartida alimentar o próprio espetáculo, né? Com a resposta do que vem desse público, né? É um jogo, né? Uma troca muito grande, que é um processo que a gente acabou assumindo também e que a gente carrega até hoje. E aí a gente fez o primeiro banquete do Ovaquê, que foi num espaço muito bacana do Poder Judiciário, que a gente meio que inaugurou o espaço, né? E nesse mesmo dia o Sidney estava aqui, tem o pessoal do palco giratório também. Foi um evento bacana, com música, com vinho, com exposição, com o pessoal que a gente já pensava também trabalhar junto, o Fábio Sampaio, Alex Santana, que são eternos parceiros do Léo Airplane, Abraão Gonzaga, Nadonato, Flávia Prudente, enfim, as pessoas que até hoje são nossos parceiros. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho do Caixa Cênica quando eu fazia Dança do Ventre com Maíra Magno, com quem Babu fazia uma parceria. E na primeira vez que eu vi Babu fazendo trabalho com as alunas de Maíra, eu me apaixonei pelo trabalho. Então, eu entrei na turma de Maíra, fiz o trabalho com Babu e, assim, eu fiquei encantada. Aí, um dia, quando eu estava me matriculando na Escola de Arte Valdeci Teles, eu encontro quem lá? Babu. E ele estava oferecendo uma oficina de verão. O Caixa Cênica hoje, ele passa por um momento muito bacana, né? Eu acho que eu, Leila, Denver, que somos a nova geração do grupo, acho que a gente começou a entender mais o que é fazer parte de um grupo realmente, o que é ser um grupo de teatro, né? Então eu acho que ele vem alcançando, ele vem conseguindo muitas coisas boas, né, no momento. Já conseguimos, já a segunda vez que a gente consegue agora o prêmio Miriam Muniz, né? A gente quase foi selecionado agora no último palco giratório, ficamos fora por causa de 3 grupos, né? Foram 3. E assim, eu acho que o entendimento da gente do que é um grupo, acho que está fazendo com que
isso deu uma levantada mesmo assim no Caixa Cênica, que o Caixa Cênica hoje ele é um grupo de teatro bem reconhecido aqui no Sergipe. Hoje, dentro do grupo, eu desenvolvo uma função mais específica fora a atuação, né? Todos do grupo atuam e todos têm uma responsabilidade definida dentro do grupo, né? Que se enquadre melhor nas suas características. No meu caso, essa parte técnica, tanto da parte de cenografia, quanto a parte de iluminação, quanto a parte mesmo da construção do cenário. Mas a gente está sendo visto, né? E está sendo convidado para coisas. E ser convidado é sinal de que a gente está sendo visto e estão gostando do que estão vendo, né? Então eu acho que é isso. Não só em Sergipe, mas a Caixa Cênica tem que ir para o mundo. O Caixa Cênica, como as pessoas que se juntaram, que foi eu, Fábio Rodrigues e Leandro Godinho, a gente já tinha, como a gente pensava, muito parecido, então a gente realmente acabou se juntando e chegando à conclusão que o grupo Caixa Cênica, ele iria trabalhar com uma linguagem mais contemporânea, com temas mais atuais. O grupo acaba assumindo esse lugar dentro do espaço do cenário do teatro sergipano como um grupo que trabalha um teatro com uma linguagem mais contemporânea na sua essência, né? No trabalho, na escolha dos seus temas, na escolha dos seus textos e principalmente na sua linguagem dramatúrgica. A gente sempre acaba optando por uma coisa algo mais contemporâneo, que tem essa relação uma relação quase que conturbada com a plateia, provocadora. Tentamos. A gente tenta isso. Não, uma coisa que eu acho legal destacar é sobre a questão do aniversário, né? Que nós não tínhamos exatamente, quando a gente, 2, 3 anos de grupo, eu acho que 4 talvez, a gente não tinha noção de quando a gente tinha de fato começado. Porque a sensação que a gente tinha é que a gente já tinha uma trajetória tão extensa e que talvez fosse muito antes do próprio momento Caixa Cênica. Só que aí a gente começou a refletir sobre, peraí, aonde tudo começa? E a gente viu que teve um marco inaugural, um marco que a partir do momento que a gente resolveu, a partir de uma ideia de discussão, de formar um grupo, surgiu depois uma ideia de montar uma conferência e de reunir pessoas, de pessoas que pudessem refletir a cena teatral, que pudessem trazer algumas luzes para aquele momento. E foi quando a gente fez a primeira conferência de teatro de Sergipe, e que foi um evento incrível, assim, em termos de participação, de envolvimento, coisa que nos surpreendeu, porque era o primeiro momento, né, de um evento que estava sendo feito com aquela estrutura, com aquele porte, talvez até com aquela temática, um evento que talvez não atraísse um grande público, mas nós sim tivemos uma participação incrível, um auditório lotado, o auditório do Cutarte, vários artistas na plateia, pessoas querendo pensar o teatro. Foi um momento realmente assim, extremamente significativo. E foi nesse dia, o dia 2 de fevereiro. Da mesma forma que para abrir nosso apetite, damos ao paladar o tempero mais picante. Tira aí, que é excelentíssimo. Eu tinha perguntado se eu vou te pagar agora. Eu podia repetir. Não, porque essa vontade, mas eu podia ficar repetindo o quadro. Porque ele tem melhor, porque a gente fez completo. Passou eu e o Fred, só estava em Fred e passou a missão dele. Ela estava na pessoa. Não, Fred não vai falar de uma vez. E desta forma farto da tua doçura que nunca enjoa. Que nunca enjoa. Olha, ele faz assim com o outro, ele faz demais, né? Ui, já de volta! Tá de namoro? Deixa eu ver, boba. Não me explicaram isso. Receber esse bilhetinho assim que cheguei aqui em casa. Meu senhor, permita que o mais respeitoso vizinho lhe peça 10 minutos de atenção. Assunto de grande interesse da botânica. Sim. Eu não tenho nada a ver com a ciência. Mas que lê essa carta? Do Varão, nosso vizinho. Ai, tio Henrique.
E aí aprendi, e a lição é verdadeira, pode crer.